paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né? É muito maravilhoso louvar o Senhor. É maravilhoso estar na presença do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero tratar hoje de basicamente 3 assuntos com vocês nessa meditação desse culto da noite agora. Olha só, primeiro eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, o Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A Bíblia apresenta que houveram 2 Adões. O primeiro Adão, literalmente, aquele lá do jardim do Éden, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, e no 6º dia ele fez o homem e fez a mulher. E a Bíblia diz que Deus mandou o homem dominar. A palavra domínio no hebraico é radar. Deus disse para o homem dominar sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre as árvores, sobre toda a criação. Não é assim como faz? Ele vai lá na África, pega o leão e domestica. Ele vai lá, pega o elefante e domestica. Ele vai lá, pega a girafa e coloca no zoológico. Ele vai lá, pega o rinoceronte e coloca no zoológico. Olha, nós estamos aqui para dominar, mas tem um detalhe: não é para dominarmos sobre os outros homens. Não é para o homem escravizar o outro homem. O outro homem não tem escama. Ele mandou nós dominarmos sobre os pássaros. Os homens não têm pena. Não é para a gente dominar sobre o outro ser humano. Nós, temos características diferentes. Somos brancos, amarelos, vermelhos, negros. Mas pertencemos à mesma raça humana. O nosso tronco é Adão. Em Adão todos somos irmãos. E lá o Senhor disse que era para Adão dominar sobre as árvores, sobre as plantações. Mas os homens às vezes são dominados pelas plantações. Na Colômbia, existe uma planta chamada cocaína. Quantas pessoas são dominadas pela cocaína? A cana-de-açúcar, quantas pessoas são dominadas pela bebida alcoólica, pela pinga? A uva, quantas pessoas são dominadas pelo vinho? Mas acontece que o primeiro Adão pecou, ele caiu. E agora o Senhor vai restaurar, e é necessário vir o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. E quando Jesus chega aqui, ele vai dar uma lição de vida. Como que era o domínio? O domínio do Adão e o nosso domínio sobre as coisas. A Bíblia diz que Pedro com os apóstolos voltaram a pescar. Estavam lá pescando a noite toda e não pegaram nada. Quer dizer, os peixes venceram os homens naquela noite. Mas quando Jesus chegou, Deus falou: agora vai, lança ali à direita. Eles já estavam cansados de pescar, já estavam parando de pescar, já não queriam pescar, já estavam esgotados de pescar. E eles foram lá e jogaram a rede. E a rede veio com 153 grandes peixes. Sabe por quê? Porque o segundo Adão chegou. O Adão chegou. Certa feita, eles estavam andando no barco. E Jesus foi dormir lá na proa do barco. E houve vento, e houve tempestade, e houve chuva, e eles acordaram a Jesus. E Jesus levantou-se, e ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar. E eles falaram que o homem é este, que até o vento e o mar, e o vento lhe obedece. O segundo Adão havia chegado, o Adão chegou, o Adão chegou para dominar. Ele está mostrando que ele veio para dominar, ele veio ensinar o homem a dominar as coisas. Jesus uma vez andou sobre as águas do mar. Ele quebrou a lei da gravidade. E o Pedro falou: se for o Senhor, manda eu ir também. O Pedro também andou, só que depois o Pedro começou a olhar para baixo e foi afundando, e ele segurou Pedro. O Adão chegou. Um dia ele está num casamento, é algo assim, desagradável estar numa festa de casamento. E acabar o vinho, acabar os alimentos. E Jesus manda encher as talhas d'água e depois manda servir o mestre-sala. E o mestre-sala admira
porque o vinho, o segundo vinho, era melhor do que o primeiro, e não era esse o costume da festa. O Adão chegou, o Adão chegou. Jesus, ele veio, sabe o que? Estabelecer o seu reino. O homem, tem homens que estão doidos para ir para os céus. Mas sabe o que acontece? Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos dominar. Só que nós somos de um reino que nós não temos consciência que nós estamos aqui para reinar. Nós estamos aqui para reinar, ele mandou dominar os peixes, mandou dominar as coisas. E lá no céu nós não vamos mandar nada, nós não vamos dominar nada. E quando Jesus esteve aqui, ele estabeleceu um reino. Sabe o que acontece? O Brasil, ele tem certa dificuldade de saber o que é um reino, uma nação, porque nós somos colonizados por Portugal. O que é a colônia? O que é ser uma colônia? É um país trazer os seus costumes, trazer a sua cultura, trazer os seus hábitos para aquela nação. Por exemplo, o México foi colonizado pelos espanhóis. Os espanhóis trouxeram a sua cultura. Bahamas foi colonizado pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, e lá veio a cultura. Aquele país, por 200 e tantos anos, estava lá servindo a coroa. E quem serve a coroa tem a noção do que é um reino. É por isso que nós que vivemos num governo democrático, nós não temos noção do reino. Por exemplo, nós não temos noção do reino. Por que nós não temos noção do reino? Porque para ter um reino, precisa ter uma Constituição, e nós temos a Constituição. A Bíblia é a nossa Constituição. A Bíblia é que nos dá a direção, e nós temos que viver de acordo com o nosso país. Por exemplo, viver de acordo com o nosso país. Por exemplo, as pessoas não vão compreender isso. Amar o nosso inimigo, orar por aqueles que nos perseguem, perdoar o nosso inimigo. Por exemplo, quando a gente diz que uma nação tem um hino, né? Quando nós estamos na igreja, nós vamos cantar um hino. Por quê? Porque a nação tem um hino, né? E testamento, a Constituição está aqui que ensina como nos comportarmos. Esse livro que nos ensina como estabelecermos. O que é a cultura de um povo? É um hábito, é o alimento. Então os céus prevalecem, ele é maior. Nós somos um cidadão de 2 países. Por hora nós estamos aqui, mas nós vamos para o nosso país daqui a algum tempo. Um dia eu ouvi um pregador dizendo, olha, quando nós chegarmos nos céus, foi o próprio pastor Bernard Johnson, ele disse, quando nós formos para os céus, nós não vamos sentir diferença no nosso estilo de vida. Nós vamos sentir diferença no lugar, as coisas. Por quê? Porque nós já somos um cidadão dos céus. Olha, por que Jesus? Porque olha só, o rei, num governo democrático, é o povo e os deputados que fazem as leis e os senadores. Num reino, não. Num reino, a palavra do rei é lei. Depois que um rei falou, está falado. A Bíblia está com a história de Israel para a gente saber como que um rei se comporta. Quando Jesus mandou buscar o jumentinho, ele falou, olha, você diz que o Senhor precisa dele. Por exemplo, o termo Senhor não é um termo cristão, é um termo político. Senhor significa dono. É por isso que Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Nós temos um exemplo, né? Por exemplo, o que significa a palavra príncipe? Nós temos o rei e o príncipe. A palavra príncipe significa primeiro. Quer dizer, o primeiro da lista. O príncipe Charles, né, foi a Grã-Bretanha que colonizou Bahamas, né? O rei Charles deve estar com muita raiva. Ele deve até orar. Porque a rainha mãe é muito longeva. E a avó dele foi tão longeva quanto a mãe. E é por isso que eles já falam no príncipe William, no príncipe Harry, apesar que está lá no Canadá, né? Saiu do seio da família. Meus queridos, quando Jesus chegou, ele falou assim, eis que está aqui o reino de Deus. O Judas equivocou. O Judas achou que ele ia lutar contra Roma. As pessoas não o viram porque acharam que ele viria como um imperador. Mas ele veio estabelecer um reino. Ele falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu intercederia ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos.
Outra coisa, nós queremos ir para os céus, mas Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensinou a gente a orar, diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha, ele quer os cristãos aqui, você nasceu, eu nasci, nós nos convertemos para estabelecer o reino de Deus na terra, até a hora do arrebatamento, até a hora que ele quiser. O homem só vai para os céus passando pelo crivo da aceitação de Jesus como Salvador pessoal. E outra coisa, a volta de Jesus não depende de um evento. A volta de Jesus depende do que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. E diz assim: o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, a todas as gentes, e então virá o fim. Olha, para Jesus voltar depende a sua igreja, depende do seu povo de voltar, de fazer a pregação do evangelho, de estabelecermos o reino de Deus. Nós estamos aqui para estabelecermos o reino de Deus. E ele se estabelece trazendo a cultura dos céus para a terra. Outra coisa, o Brasil que foi descoberto por Portugal, o Brasil já foi regido também por uma monarquia. Mas o rei, para que o seu filho fosse chamado de rei, o rei, pai, tinha que ficar lá em Portugal e mandar o filho para longe, para um lugar longe. E aí, Dom Pedro era chamado de rei, Dom Pedro II foi rei. Deus, ele está nos céus. E como nós estamos assim, longe fisicamente dele, nós somos reis. Mas nós somos o seguinte: ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então a Bíblia fala que o primeiro Adão se perdeu, mas o segundo Adão veio restituir, veio vivificar, veio ensinar de novo a termos domínio. Não estou falando de exigir nada na oração, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as coisas têm que acontecer conosco. As coisas têm que acontecer através de nós. Nós não podemos entrar no desânimo, no marasmo, não. O evangelho é real. A Paulo disse que pregava porque o evangelho é o poder de Deus. Aonde o evangelho for pregado, os sinais seguirão aqueles que creem. E em meu nome falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, elas não lhes farão dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Meu querido, fica aqui essa palavra. Assuma cada dia mais o reino de Deus. Quanto mais você aprender, melhor será. Hoje eu recebi assim uma mensagem linda no zap de uma ex-ovelha lá no meu primeiro ministério. A pessoa diz que até hoje, quando sente lutas, ela se lembra das lições que Deus nos dava, a mim, a minha esposa, meus filhos, para nós pregarmos naquela igreja e vivermos o evangelho ali. Olha só que coisa interessante, já se passaram mais de 30 anos. Eu continuo pregando o mesmo evangelho, continuo crendo da mesma forma. E eu quero que você também seja tocado, que você venha fazer parte, que você ouça o evangelho. Aqueles que estão perto de mim aqui, ali em breve, abrindo as coisas, vamos começar ali uma salinha. O violão está aqui, vamos louvar a Deus, vamos fazer um culto aqui. Vamos começar unir aqueles que estão perto. Tem pessoas que estão mais longe, mas estão orando por nós, estarão nos ajudando também, estão nos ajudando também. Que Deus te abençoe. Eu vou orar ao Senhor, Pai de amor, Pai querido. Abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor, e aqueles que nos ouvem e nos veem. Abençoa a irmã Juliana em Carmo de Minas, abençoa a irmã Yolanda lá em Cristina, abençoa a irmã Elzique Varginha com a sua família, abençoa o Denilson lá em em São João da Barra, abençoa a Benice lá em Campos, Senhor, abençoa o Roberto, abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que estão inscritos neste canal, o Tiago, abençoa aqueles que estão inscritos, eu não sei o seu nome, a minha irmã Sandra, a Renata, Senhor, a Rosimeira, aqueles que estão inscritos, Senhor, o Paulo, aqueles que estão vendo estas mensagens, estão recebendo. Deus de amor, Deus querido, Deus bendito, continue fazendo a tua obra, abrindo as janelas dos céus, abençoando e arrebanhando novas pessoas, aqueles que fazem lá sua visualização, tome as suas vidas, dê a direção, abençoa aqui a irmã Jaqueline, nossa vizinha, o Fernando. Senhor, meu Deus, levante pessoas, a nossa síndica aqui, Senhor, ó Deus de amor, abençoa, Senhor,
Abençoa, Senhor, com o teu poder. Abençoa com a tua graça. Que essa noite seja uma noite de marcas. Que sejamos marcados com o teu poder e com a tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Um beijo no coração.